Bom dia. Vamos lá. Peço desculpa, não tenho gravado, também não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo não dá para tudo, ok? Vamos lá então gravar mais uma das partes da nossa história. Onde é que nós íamos? Eu penso que marquei. Onde é que eu marquei? Ok, íamos no trajeto do capitão. Esbofetei a Chara. Pá, não me digas que não. Sangue a escorrer pelas têmporas. Vou trancá-la com as outras. Naquele momento as irmãs de Chara esqueceram-se tudo que ela fez por elas. Círculo de membros. Elas vêm todas cá a cair. As mais tenebrosas são quem? As que não se aguentam muito tempo no círculo de membros. Depois de comer e tudo sem colher. Aqui é quando ela tira o bocado de pão. Iluminou, pedaço de pão e água, depois de comer. Sou orar. Vou continuar por aqui. Eu não marquei, meus amores. Ai, marquei. Está aqui. Ok. Marquei. Vamos lá. Desculpa lá. Chamo-me Adriana Soares. Estou a partilhar convosco o conteúdo de O Segredo dos Girassóis, o diário de Anna Goldin, de Adriana Matheus. E vamos gravar mais uma parte, acho que esta é a 7ª, nem sei muito bem. Vamos gravar mais uma parte do nosso, aqui da nossa leitura, que é qualquer coisa fascinante. A ver se agora terminamos esta parte. Então, eu chamo-me Adriana Soares, acho que já falei nisso. E Chara tinha este domínio total. Quando ela abriu os olhos, estava deitada numa cama rodeada de mulheres que não eram suas irmãs da floresta. Pareceu um povo assustado. Pareceu, não sei porquê. Desculpa, não deixei tocar óculos. Agora sim. Para ler tem mesmo que ser estes, não pode ser os outros. Vamos lá. Quando ela abriu os olhos, estava deitada em uma cama rodeada de mulheres que não eram suas irmãs da floresta. Pareceu um pouco assustada, tentando entender o que estava a acontecer. Eu estava ao seu lado o tempo todo, de pé à cabeceira de sua cama, mas ela sequer desconfiava da minha presença. E o motivo pelo qual Chara ficou atordoada foi a maneira muito rápida com que havia se transportado de uma época para outra. Isso poderia ter resultados catastróficos, e era uma coisa que eu não arriscaria, mesmo porque eu era só uma aprendiz. Acompanhei os olhos de Chara, que parecia estar matando a saudade do seu lar. Ela olhou minuciosamente cada cantinho daquele quarto, que parecia ter sido decorado para uma princesa. Era um quarto grande, com uma decoração contemporânea lindíssima, muitas cortinas, uma cama muito grande e a mobília muito polida. Isso sem contar o cheiro bom de comida que estava vindo de algum lugar daquela casa. Foi quando uma jovem, magra e simpática entrou no quarto de Chara com uma bandeja contendo chá, biscoitos de natas, torradas, suco, bolinhos e frutas. Tanta fartura que me senti satisfeita somente em olhar para tanta guloseima. Chara já estava reconhecendo o local. Deu uma larga espreguiçadela sobre a cama e em seguida perguntou onde estou, parecendo apenas querer certificar-se de que estava a alguns passos atrás em seu passado feliz. A menina está bem? Perguntou uma das senhoras que parecia ser de confiança da família. Está em seus aposentos, em sua casa, respondeu parecendo preocupada, mas mantendo um tom de simpatia. Onde mais poderia estar a menina?
Trouxemo-la para o seu quarto. Depois daquele súbito desmaio que a menina teve logo após o jantar de ontem. Agora, por favor, arrume-se. Seu pai está à sua espera. Chara levantou-se às pressas, parecia querer recuperar o tempo perdido ao lado de seu pai. Arrumou-se tão rapidamente que mal se preocupou com a vaidade. O que ela mais queria naquele momento era estar com o seu velho pai e poder dizer-lhe o quanto o amava. Pois, quando Chara se exilou na floresta, com a sua tia Mercedes, para se esconder da Inquisição e do capitão Edward, não pôde se despedir de seu pai, que havia sido condenado à forca por traição contra a corte. Chara sentiu-se uma traidora por nada ter podido fazer a respeito. Tentou fugir várias vezes para poder ajudar o pai, mas devido à frágil condição em que ela se encontrava, Mercedes e as outras irmãs não a deixaram sair. Chara, desde então, mantinha em sua cabeça que seu pai não a perdoara por isso. Portanto, aquela viagem para Chara era de extrema importância. Para ela, era como se fosse um resgate, mesmo que ela não pudesse mudar em nada o seu destino. Era uma forma de rever e ficar um pouco mais de tempo com seu pai. Chara atravessou vários corredores daquele enorme casarão. Não consegui ver muita coisa, nem detalhar nada, pois ela estava com pressa e tudo parecia espelhos avessos. Era como se fossem flashes em minha mente. Quando Chara estava parada ou calma, eu via claramente as coisas ao meu redor. Mas se Chara corresse, era como se o tempo acelerasse. Então, embaraçava tudo ao redor, deixando-me impotente em relação aos detalhes. Ao chegar a um grande sagão de mobília refinada e muito rica, pude ver um senhor de costas olhando pela janela enquanto fumava cachimbo. Ele estava de costas e usava um roupão. Parecia ter acordado havia poucas horas. Chara estava com tantas saudades que nem se preocupou com a etiqueta. Correu e abraçou o pai pelas costas. Que saudades, pai, disse-lhe entre lágrimas. O homem virou-se lentamente, segurou Chara pelos braços e perguntou: Querida, está a sentir-se bem? O homem, meio confuso por toda aquela estranha situação, passou as mãos no rosto de Chara, tentando acalmá-la e enxugando suas lágrimas, e prosseguiu: Seu velho pai sempre esteve aqui. Ela pareceu perceber aquele erro e tentou acalmar-se, dando-lhe um sorriso confuso. Senti minhas pernas tremerem quando fitei o rosto daquele homem. O pai de Chara era também o meu pai. Eu não conseguia perceber como isso seria possível. Uma parte de mim quis sair a correr e encontrar a Dona Helena para esclarecer tudo aquilo. Outra parte queria ficar, para ver onde meu pai se encaixava naquela louca história. Eu queria abraçá-lo também, pois estava a morrer de saudades, mas que, embora a semelhança fosse gritante, seria impossível, pois meu pai não fumava tabaco de espécie alguma. Senti-me completamente confusa. Queria respostas, queria tocá-lo a qualquer custo. Confesso que foi uma das partes mais difíceis da viagem. Respirei fundo, tentando acalmar a minha ansiedade. Foi quando percebi que algo estava mal com a minha ancestral. Ela estava a ficar pálida e, de repente, desmaiou. Só não caiu no chão porque seu pai a amparou pelos braços. Eu não sabia, afinal, pai de quem ele era naquele momento. Imediatamente, as empregadas foram chamadas e a ordem foi dada para que o médico da família fosse localizado. Algumas horas depois, Chara voltou a si. Parecia meio atordoada e logo perguntou, por se ver deitada em um divã, o que tinha acontecido com ela. A menina teve outro desmaio. Tem de se alimentar bem, querida? Perguntou o médico. Tem-se alimentado bem, querida? Perguntou o médico. Foi só um desmaio, doutor. Por certo, deve ser o calor, disse o pai de Chara, interrompendo aquela conversa. Deixe que ela me responda, Sr. González. Preciso certificar-me dos sintomas para poder dar um diagnóstico. Há quanto tempo a menina tem esses sintomas? Há algumas semanas, respondeu Chara, ainda confusa e preocupada. E isso ocorre antes ou depois das refeições? Varia, doutor. Sinto muitas tonturas e enjoos. Entendo. O que está a passar com a minha filha, doutor Sanches? Ela está muito doente? Indagou o pai de Chara, pondo uma das mãos no ombro do médico. Doutor Sanches levantou-se calmamente, tirou os óculos e levou o pai de Chara a um canto onde, em particular, deu-lhe o diagnóstico. Sua filha está grávida, Sr. González. E os lapsos de memória que ela vem tendo são provavelmente porque está muito preocupada em contar-lhe o fato.
Isso acontece muito quando as pessoas estão cansadas ou passam por problemas. O senhor deve ter uma conversa mais franca com a menina Chara, mas tenha cuidado, pois a situação é delicada. O pai de Chara ficou pálido, transfigurou-se, parecia ter perdido o rumo de onde estava. Era uma situação muito constrangedora e delicada para ele. O médico não deu nem mais uma palavra com o pai de Chara. Apenas pediu às criadas e à senhora que deixassem os dois a sós. O pai passou as duas mãos sobre as faces pálidas, tentando recompor o ânimo. Por fim perguntou: quanto tempo mais achava que podíamos esconder tal facto? Esperava tudo de qualquer um, menos uma traição vinda da minha própria filha. Chara arregalou os olhos, parecendo realmente não entender o que estava a acontecer. Como assim? Não estou a entender o que o senhor está a tentar dizer, pai. Não me faça perder a cortesia e esbofeteá-la, menina. Há quanto tempo se perdeu com esse crápula? Deus do céu, o que vão dizer? Devem casar-se imediatamente. Não quero que fique mal perante a sociedade. A igreja pode excomungá-la e bani-la para longe de mim. O que faço? O homem parecia desordenado. Mal podia manter-se em pé. Chara levantou-se e foi na direção do pai. Tentou abraçá-la, mas ele a afastou. Então ela baixou a cabeça e disse: perdoa-me, pai. Eu amava muito Edward. Sei que traí o senhor, não lhe contando a verdade, mas senti medo da sua reação. Não quis magoá-lo, juro. Eu o amo muito, pai. Não sabe o quanto. Não sabe de tudo o que passei para estar aqui com o senhor. Chara referia-se à viagem. Deveria ter confiado em mim, Chara. Quero que me conte exatamente como e onde ocorreu o facto, para que eu saiba qual a providência a tomar. Tomou Chara pela mão e a fez sentar em uma cadeira. Puxou um banquinho para perto dela e disse: estou esperando, comece. Chara respirou profundamente, ergueu a cabeça e começou a cantar. A cantar. Peço desculpa. É que isto tem muitos erros de ortografia. No dia em que o senhor foi chamado para visitar a mãe, em seu leito de morte, Edward tinha vindo aqui para me fazer o pedido de casamento. Eu não sabia se ficava feliz por ter sido pedido em casamento por ele ou se me desesperava com a situação da mãe. Chara começou a contar em detalhes aquela história de amor e ódio. Foi exatamente da forma como vou narrar. Não vou mentir em uma só vírgula. Espero que não. Chara finalmente prosseguiu. Fomos ao jardim, caminhar e Edward naquele dia estava perfeito. Poupa-me dos detalhes, por favor, retrucou o Sr. Gonzales enfurecido. Estávamos no jardim e ele disse, simplesmente, quero-me casar. Sei que seu pai não dará permissão até que complete 18 anos, mas estou a aguentar demais. Fui promovido por ordem do próprio bispo. O que ganharei será suficiente para sustentá-la. Fuja comigo esta noite, eu imploro. Então, quando voltarmos, seu pai não poderá nos impedir de ficarmos juntos, pois estaremos casados. Foi quando Madalena interrompeu, dizendo que o senhor solicitava a minha presença de imediato. Esse canalha, juro. Gonzales interrompeu Chara apertando o pulso. Ela pediu ao pai que a deixasse prosseguir a conversa. Deixei Eduardo sozinho no jardim sem lhe responder ao pedido ou me despedir, pois fiquei preocupada com o senhor. Filha, ele caiu aos prantos, pois se lembrou do facto ocorrido. Sim, pai. E depois que o senhor me deu a notícia de que minha mãe tinha morrido, a Eduardo entrou e ainda lhe deu água para beber, enquanto o senhor se arrumava para ir ao encontro de mãe. Eduardo afirmou o desejo de se casar comigo. Então disse: sei que posso parecer um pouco frio e precipitado, mas não abro mão de você, meu amor. Vá com seu pai, mas volte para mim. Assim que as notícias forem melhores, escreva-me. Despedimos-nos e nada havia acontecido entre nós até aquele dia. Chara e o pai ficaram horas recordando a mãe de Chara. Os dois estavam nostálgicos e chorosos. A mãe havia sido uma bruxa. Foi uma mulher muito amada por todos da sociedade, por sua bondade. Por amor a Gonzales, nunca praticou a bruxaria, como condição de, às escondidas, poder sempre estar perto de seus instrumentos de magia. Por anos, durante a súbita doença, Ifigênia Gonzales foi mantida em um bengalô, afastada da população por causa da lepra, que já estava em estado avançado. Chara, então, deu prosseguimento àquela conversa, perguntando ao pai: o senhor lembra-se de quando a mãe pediu para falar comigo a sós? Sim, lembro-me, disse Gonzales, passando as mãos sobre os olhos envoltas em lágrimas. Sim, pai, foi naquele momento que ela me contou que era uma bruxa. Minha mãe pediu-me para pegar em alguns objetos que estavam em cima de uma mesinha
Então, depois de desembrulhar, mostrou-me algo que guardava por anos. Entregou-me uma varinha, um atame, um livro de receitas, um cálice de prata e um caldeirão. Depois explicou-me como eu usaria cada um daqueles objetos. Confesso que fiquei muito assustada e incrédula também, mas ela, parecendo perceber essas coisas em mim, contou-me a seguinte história. Quando conheci o seu pai, eu tinha 16 anos. Era uma camponesa e morava em uma humilde casinha no meio da floresta. A carruagem em que seu pai estava perdeu o eixo e ele e seus criados quase sofreram um sério acidente. Seu pai precisou de consertar uma roda da carruagem antes que a noite caísse e os lobos viessem famintos e furiosos. Os lacaios do seu pai mal sabiam guiar os cavalos. Eram totalmente despreparados para uma situação de emergência. E foi aí, naquele momento, com uma artimanha do destino, que seu avô, que passava por ali, vendo a dificuldade de seu pai, resolveu oferecer-lhe ajuda. Devido à alta hora, seu avô também ofereceu-lhe pousada. Seu pai foi levado para a nossa humilde cabana, mas foi muito bem recebido por minha mãe, que logo tratou de matar um ganso para o jantar. A casa era pequena, mas todos se acomodaram bem. Quando os meus olhos e os do seu pai cruzaram, percebemos que não conseguíamos ficar um sem o outro. Minha mãe observava-nos atentamente. Meu pai permaneceu em minha casa. Seu pai permaneceu em minha casa mais tempo do que o previsto. Quando ele partiu, deixou a certeza de que iria voltar, pois me deu o anel com o seu brasão. Meu pai não acreditou muito, mas minha mãe viu em seu tarô, assim aqui, que ele voltaria para se casar comigo. Seu tarô, como assim? Perguntei à mãe. Sim, sou uma bruxa, uma cigana, ou como queira chamar-lhe. O mais intrigante foi ver a pequena marca das condenadas. Mas minha mãe era surpreendente. Antes mesmo que eu lhe perguntasse, explicou. Consegui fugir de um inquisitor pouco antes de conhecer o seu pai. Esse homem cruel perseguiu-me muito tempo. Quis-me possuir como mulher antes mesmo que eu tivesse 16 anos. Estive escondida no meio da floresta, na casa de minha irmã Mercedes, que é uma feiticeira muito temida. Depois de muito me esconder, recebemos a notícia de que esse homem perverso veio a falecer, devido a uma doença desconhecida. Quando seu pai voltou para mim, contei-lhe a meu respeito. Ele simplesmente aceitou-me como sou, pois o seu amor foi muito maior do que o preconceito da sociedade que nos cerca. Prometi que nunca praticaria meus feitiços, mas nunca prometi que não os usaria às escondidas. Seu pai fez olhos de mercador quanto a isso. Prometemos nunca mentir um ao outro e achamos melhor não contarmos tal assunto à família dele. Casámos e fomos felizes. Logo de princípio, confesso que não foi fácil, pois a sua avó era uma condensa de muitos modos e etiquetas. Tive que aprender boas maneiras e foi-me incumbida uma educação familiar que me ensinou etiqueta em casa. Logo a sociedade aceitou, pois eu era muito aplicada e dediquei-me ao máximo. O seu pai, durante toda a sua vida, até agora, nunca me traiu, mas deixou alguns amores para trás. Certa jovem, de nome Scarlett Menelet, uma francesa muito ambiciosa que não se conformou por seu pai ter-me escolhido, fez de nossas vidas um inferno enquanto ela viveu. Ela e a mãe procuraram uma velha feiticeira que também se tornou inimiga de nossa família. Essa jovem, minha filha, perseguiu-me durante toda a minha existência. Ela seguia a mim e a seu pai quando saíamos, fazendo escândalos. Várias vezes jurou matar-me. Essas três mulheres fizeram um sortilégio com o intuito de trazer o seu pai de volta. Só que elas se esqueceram que o sortilégio só funciona se a outra parte tiver algum sentimento pela primeira. Seu pai não amava a senhorita Manlett. Com o passar do tempo, essa jovem teve vários outros amantes. Deitava-se com homens na esperança de conseguir status e poderes para se aproximar de nós através da sociedade. Só que minha querida filha, senhorita Manolete, engravidou. Foi aí que ela planeou uma armadilha, na tentativa de comprometer seu pai. Eu ainda não tinha engravidado, não fazia a menor ideia do que estava a acontecer comigo. E um herdeiro era muito importante para seu pai. Tentámos várias vezes e a única vez que engravidei de um menino, ele nasceu morto, o que deixou seu pai muito frustrado. Mas ele nunca deixou de me amar. Por isso, sempre foi muito compreensivo. Para ele não importava se viesse um menino ou uma menina.
Como eu estava a dizer, a senhorita Manlet planejou contra seu pai. Aproveitou tal gravidez e, como ainda estava no início, convidou seu pai para ir à casa dela, dizendo que seria a última vez que o procuraria. Seu pai contou-me e eu disse-lhe que deveria ir para ver o que ela queria. Ele, muito relutante, aceitou o convite da senhorita Manlet. Ao chegar ao bangalô dela, toda uma teia já estava tecida, e esperando por ele. Ela o convidou para um drink e o embebedou com uma poção, preparada por uma feiticeira. Seu pai adormeceu. Quando seu pai acordou, estava nu, e ela estava a sorrir ao lado dele. Seu pai vestiu-se, correndo, e saiu daquele quarto. Em casa, Gonzales contou-me tudo. Chorei muito por achar que meu esposo havia-me traído. O que era pior, eu era a única culpada por isso. O tempo passou, Manlet procurou seu pai dizendo que estava grávida dele. Ele entrou em desespero, mas como homem honrado, ajudou aquela senhora, dando-lhe tudo o que ela precisava para o filho. Eu a cada dia me sentia frustrada por não poder dar a seu pai um filho legítimo. Com o tempo, seu pai resolveu ouvir a minha mãe, que dizia que a sua irmã Mercedes poderia nos ajudar. Fomos até ela e assisti como minha mãe havia dito. Ela nos ajudou. Ela também previu que a menina Manolete não estava grávida do seu pai e que o verdadeiro pai da criança frequentava a sua casa e ainda a explorava, tirando toda a ajuda de custo que seu pai lhe enviava. Seu pai colocou um investigador, pagou e pegou o flagrante. O menino nunca soube o seu nome, mas já tinha feito 4 anos quando eu engravidei. Mas não pense que Manolete aprendeu a lição. Aquela jovem enlouqueceu e procurou de novo a feiticeira. Fez um sortilégio contra mim. Lançou-me essa maldição. Ela jurou que, assim que a minha criança nascesse, eu cairia de cama sob uma peste que nada no momento desfaria. Com o passar do tempo, seu pai e eu ficámos cada vez mais unidos. Então você nasceu. Ficámos tão felizes que pensámos que nunca, nada nem ninguém poderia nos separar ou prejudicar. De repente, caí de cama com febre alta. Manchas horríveis aparecendo em todo o meu corpo. O médico de família foi chamado e em alguns dias o diagnóstico foi dado. Era lepra. Tentámos de tudo, mas não descobrimos a cura. Minha mãe procurou a velha feiticeira para tentar dar-lhe dinheiro. Assim, talvez pudesse inverter o feitiço, só que a feiticeira havia morrido subitamente e com ela a esperança de uma cura. Por 7 anos, seus avós cuidaram de mim aqui, neste mundo escondido e isolado, até falecerem. Alguns empregados corajosos e fiéis têm cuidado de mim nos últimos anos. Segurei sua mão pálida e magra. Pai. Perguntei se eu era uma bruxa também. Sim, e da mais alta linhagem, minha querida. Tudo o que precisa saber está dentro desse livro que lhe dei. Todos os meus segredos estou-lhe entregando. Guarde-o e se algo acontecer-lhe, um dia enterre-o. O diário tem tudo o que precisa saber sobre mim e tudo o que nunca pude compartilhar com você durante toda a minha vida. É a minha história ou o que resta dela. A colher de pau é uma herança de família. Há muitos anos tem passado de geração em geração, agora ela é sua. Ela é a sua varinha. Nunca a perca, pois todo feitiço que vier a fazer deve ser mexido somente com essa colher de pau. Nunca faça o mal a ninguém, filha. Nunca revide um feitiço. Nunca deixe que as pessoas matem a sua essência. Não faça sortilégios para segurar um homem, nem usar os seus poderes para o mal dos outros. Lembre-se da lei do retorno e que o destino de ninguém é um brinquedo. Lembre-se também de que se rezarmos a Deus pedindo o mal de alguém, estamos a fazer um feitiço. Deus nunca nos nega nada que pedimos em oração. Porém, se um dia lhe fizerem um sortilégio e o mal que lhe lançarem não achar mal em você, Deus lhe protegerá, dando permissão para que o mal se volte contra quem lhe o enviou. Quando fazemos mal para uma pessoa inocente, Ele permite que o mal se volte para nós da mesma maneira. Todo o mal que desejamos ao próximo, desejamos contra nós mesmos. Não devemos de estar em débito com Deus. Ele rege o universo e é a força do universo que rege os nossos destinos. O mesmo se sucederá a alguém com o anjo da guarda forte. Quando o mal que fizermos a essa pessoa chegar até ela, encontrará uma espécie de barreira protetora. Então virá de quem mandou com a cobrança cega. O mal é
mercenário e carrasco, inclusive contra quem o pratica. Por isso, pense muito bem antes de ajudar alguém com sortilégios. Investigue para saber se a pessoa está a falar a verdade e principalmente se é merecedora. Caso contrário, o mal vem como uma fera cega em cima de vocês as duas. No livro que lhe dei, encontrará o segredo das ervas que curam, como usar a sua clarividência, como usar as cartas, como usar a bola de cristal, ou mesmo como fazer a viagem. A viagem é essencial para conseguir entender a si mesma. Perguntei-lhe o que era a viagem. É uma espécie de sono profundo onde se consegue viajar no tempo, encontrar respostas no passado para coisas que podem parecer absurdas e sem sentido no presente. Pai, como eu gostaria de ter estado ao lado de minha mãe e aprendido tudo sobre aquela cultura misteriosa. Queria ter participado de todas as coisas que foram importantes para ela. Meu coração doeu tanto por ter que vê-la partir. Senti muito mais do que piedade. O sentimento era uma mistura de nostalgia, perda e amor. Naquele momento tudo isso estava ali na minha frente, indo embora. Ela estava a morrer. Eu não pude fazer nada, porque isso também estava nas mãos de Deus, e Ele regia o destino de nós duas daquele momento. Era como se fôssemos um brinquedo e estivéssemos a ser manipuladas. O livre-arbítrio não funciona realmente, pois caso funcionasse, tenho a certeza de que minha mãe tinha escolhido ficar connosco para sempre. Shara parecia sincera em relação àquela observação. Suas lágrimas escorreram de suas faces como um mar procurando abrigo por entre as rochas. O pai de Shara entendeu que a filha já havia... Desculpa lá. O pai de Shara entendeu que a filha havia muito a aguardar, há muito tempo que aguardava aquela dor. Desculpem lá. Por isso disse: não lamento. Não fomos culpados pela morte da sua mãe. Fomos vítimas também. Os dois abraçaram-se fraternamente e Shara contou-lhe sobre Edward. Depois que voltámos do velório da mãe, Edward procurou-me no cemitério. Ele estava lindo, num casaco de veludo preto, calça bege e botas. Todos os nossos criados estavam presentes, por isso nos afastamos. Edward puxou-me para um canto, debaixo de uma árvore, e beijou-me ardentemente. Tentei empurrá-lo, pois ficou difícil, pois ele estava frenético e muito sensual. Edward estava muito maduro, não conseguia controlar os seus impulsos. Queria tentar entendê-lo. Foi então que, num sussurro, ele disse: quero vê-la. Tentei adiar aquela suposta fuga, respondendo, claro, assim que tudo isso passar, iremos nos encontrar para conversar. Mas Edward não queria aceitar a resposta e respondeu-me: não, de jeito nenhum. Acho que não me entendeu. Quero encontrá-la hoje à noite. Disse-lhe que minha mãe havia acabado de falecer, que ele estava a perder a noção do certo e do errado. O senhor jamais permitiria que nos encontrássemos naquela noite. Estávamos de luto. Seu pai não precisa saber, respondeu Edward. Quero que me encontre na taberna, perto do vilarejo. Direi ao taberneiro que estarei a esperar a minha noiva, e ele não fará interrogações quando lá chegar. Por favor, preciso tê-la a sós. Não acontecerá nada de mais, prometo. Para que se sinta mais segura, casaremos no dia seguinte. Assim seu pai não poderá nos impedir de ficarmos juntos. Quero contar-lhe como fui promovido. Não me negue isso. Seus olhos eram suplicantes e sua voz deixou-me totalmente tonta e sem reação. Embora eu soubesse o risco que estava de estarmos sozinhos, confesso que também não disse não. E vamos ficar por aqui. Peço desculpa, mas tive aqui alguns erros ortográficos e depois eu perco finalmente. Espero que vocês estejam a gostar tanto quanto eu. Amanhã cá temos mais, tá bom? Beijinhos no coração.